Olá, você que acompanha a gente aqui no Pretoteca pelas ondas da Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM e em todas as plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pretoteca comigo, Cíntia Martins, e com ela, Larissa Alves. Seja muito bem-vindo também. A gente que adora fazer esse Pretoteca, é sempre uma delícia. E esse pós-carnaval, né, Cíntia? É isso, pós-carnaval, minha despedidinha para as férias. Eu tô besta, tá bom demais, né? Depois da cobertura aí do Band Folia. E vai ser um programa especial, como todos, né? E cada vez mais tem sido mais especiais. Vamos já, assim, mais delongas, anunciar? Vamos. É isso, a gente tem convidado muito especial hoje, ele que tem bombado nas novelas nos últimos anos. É meio sergipano, meio baiano, um pouco de tudo. Tem sotaque ali. Carioca. É verdade. E tá aqui com a gente hoje o grande, querido, super disponível Samuel de Assis. Seja muito bem-vindo, querido. Que honra estar aqui. Muito obrigado, viu? Que alegria, né? Samuel, que é ator, né? Tem feito papéis importantes na televisão brasileira nos últimos anos e está aqui para conversar com a gente hoje, bater um papo super legal sobre a carreira e um pouquinho da trajetória dele, né, Lari? É isso, ele que está ao vivo, né? Ao vivo não, ele está na novela das 9 todos os dias, no ar, Mania de você. Sempre a gente vendo o seu trabalho, mas a gente já queria começar perguntando, né? Como é que foi esse início? A gente está vendo o Samuel brilhando já há um tempo nas telinhas, mas como é que tudo isso começou, hein, Samuel? Olha, é uma trajetória longa. Isso começou lá nos quase 18 anos, quando eu fui embora de Aracaju para São Paulo para fazer teatro. Eu já sabia que eu queria fazer teatro desde os 12 anos, mas Aracaju não tinha nada onde fazer. E aí eu fui para São Paulo e comecei a fazer alguns cursos ali em Santo André, São Paulo, alguns cursos livres e logo um ano depois entrei na EAD, na Escola de Arte Dramática, lá na USP. E aí começou, aí emendei a EAD no Teatro Oficina vim morar um tempo no Rio, e aí destrinchou. Pois é, e a gente, né, às vezes te vê ali como protagonista na novela da Globo, e aí muita gente não sabe a trajetória, né, os caminhos, percalços que você enfrentou para chegar como um protagonista, né? E você chega como um protagonista na novela Vai na Fé, como Ben, que inclusive é o nome do meu filho. Você era Benjamin na novela, e o meu filho chama só Ben. E, enfim, essa novela foi um super de um sucesso, né? Eu sou extremamente noveleira, sou completamente apaixonada por novela. Todas as novelas que estão no ar nesse momento, eu sinto muito por não poder ver, né? Porque não dá para dar tela para criança e com criança a gente não vê televisão. Tem o streaming que ajuda a ver depois, mas não dá para acompanhar como antes. Vai na Fé, a bebê ainda não estava entre nós, então eu consegui acompanhar, maratonei, vi os capítulos atrasados. E é um marco na televisão brasileira, né? Queria que você falasse um pouco como você chega ali como protagonista e se enxergar no lugar de protagonista num país que sempre colocou atores negros muito longe desse lugar de ser um ator principal e como um cara, um advogado, né, extremamente bem-sucedido, que era o seu papel na novela. Foi difícil, viu? Foi difícil aceitar viver esse lugar, assim, porque eu sempre costumo dizer que a sociedade ensina pra gente o tempo inteiro, pra nós que somos pretos, que a gente não tem esse direito, né? Que a gente não merece estar nesse lugar. A gente nunca viu a nossa história contada na televisão. É sempre uma história de desgraça, é sempre uma história de violência. A gente nunca viu a gente feliz na TV. Eu não tenho essa memória da minha infância, da minha adolescência. Então, como eu cresci nesse lugar, quando eu fui fazer o teste para a novela, eu fui fazer porque o Paulo Silvestrini, que era o diretor geral, tinha feito um teste um ano antes comigo. Ele falou, pô, eu quero que o Samuel faça esse teste e tal. E aí eu fui lá fazer muito despreocupado, muito com a certeza de que não ia ser eu mesmo. Mas eu falei, vou lá para ver se eles, né, mais gente conhece o meu trabalho lá dentro e tal. E aí quando eu passei, eu fiquei em pânico. Eu fui reforcei o acompanhamento psicológico e tive crises de choro eu tive uma sensação de não pertencimento, de não merecimento daquilo, sabe? Eu não conseguia me enxergar naquele lugar. Eu lia aquela sinopse, eu ouvia falar do Benjamin e eu não me via naquele lugar. Demorou um tempo para eu conseguir. E aí eu entro na novela, que se tornou um marco da televisão, né? Que foi a primeira novela com 70% do elenco preto.
e com as histórias das pessoas pretas verdadeiras, assim, as pessoas pretas felizes, as pessoas pretas advogadas, as pessoas pretas vendedoras de marmita, as pessoas pretas do funk, as pessoas pretas que moram na Lagoa, que para quem não é do Rio de Janeiro é um bairro super nobre do Rio. Então, todas as histórias que é como a gente é diverso e a gente tem gente de todos os tipos e de todas as classes, e a gente via isso em Vai na Fé pela primeira vez na televisão. Então, foi muito importante, assim. Foi muito importante para a televisão, foi muito importante para mim, foi muito importante viver momentos como o dia que eu fui no Museu da Mangueira, no Museu do Samba lá na Mangueira, e mais de 100 crianças me agarraram na saída e eu fui atropelado por elas numa enxurrada de amor, porque era isso, era aquelas crianças todas pretas, vendo o pai que elas têm ali em casa ou o pai que elas gostariam de ter, porque o Benjamin era isso, era um pai que todos nós gostaríamos de ter, né? E essa representatividade, eu não lembro de ter visto nunca na televisão. E aí ter sido esse cara é um marco na minha vida, assim, é muito importante para mim, sabe? E É, para o Brasil inteiro, com certeza também. sem dúvida nenhuma, né? Eu sou carioca, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, subúrbio que foi retratado na novela, né? A família da Sol morava no bairro de Piedade, que é muito próximo ao Oswaldo Cruz, que eu sempre falo aqui, que foi onde eu cresci, morei a minha vida inteira. E eu me reconhecia naquelas imagens, naquela linha do trem, né? Eu peguei aquele trem a vida inteira, né? Você deve ter passado pelo bairro para poder estudar um pouco da novela, né? Aprender um pouco do que era ali aquela região do Rio de Muito. Janeiro. E eu acho que fez sucesso porque o suburbano, a massa de verdade se enxergou na televisão, né? Viu a própria realidade ali. E eu também era evangélica, tá? Então, assim, a família da Sol era total a minha família, né? Tinha aquela casinha de subúrbio, no subúrbio do Rio, indo para a igreja. Então, acho que por isso que fez sucesso. As pessoas se viram de fato na TV, né, Samuel? É isso, é exatamente isso. E isso tem se tornado uma coisa que o público está respondendo a isso. A gente teve uma carência de audiência aí nos últimos anos de novelas, e eu acho que quando Vai na Fé chega fazendo esse sucesso absoluto, virando esse fenômeno que virou até hoje na rua eu sou o Brigadeirão, até hoje na rua as pessoas só falam em Vai na Fé, eu acho que ela está dando uma resposta para nós, para a emissora, para o Brasil inteiro, dizendo: olha aí, é isso que a gente quer. Para isso a gente dá audiência, a gente quer se ver para dar audiência, sabe? Eu acho que o público cansou um pouco dessa coisa de ficar assistindo todos os dias uma realidade que não é a dele, sabe? Eu acho que isso é uma resposta mais que imediata do que o público quer ver. É muito bonito, é tanto que Garota do Momento está aí repetindo a dose de sucesso por conta disso, porque as pessoas querem ver essas discussões que Garota do Momento está trazendo de novo, que Vai na Fé começou a trazer lá em 23, sabe? Isso é importante ficar de olho. E Samuel, você falou no começo da sua resposta, né? O quanto isso te gerou crises de ansiedade quando você foi falar sobre pensar que você ia fazer esse personagem, né? Eu queria entender quais aspectos da sua vida, tanto pessoais quanto profissionais, te levaram a isso, né? Te levaram a ter, não se ver nesse lugar de aquela questão de pertencimento e tudo mais. Quais condições da sua vida pessoal e profissional te levaram a isso? Olha, eu sou filho de coronel, né, da Polícia Militar de Aracaju e da Polícia Militar de Sergipe. E aí eu cresci meio que dentro de uma bolha, porque eu sempre fui o filho do coronel, né? E apesar de viver e sentir o racismo desde sempre na minha vida, eu não entendia muito bem o que que era aquilo, eu não entendia, eu não sabia lidar com aquilo, porque aquilo era uma coisa que para mim não, eu não tinha letramento racial nenhum, eu não fui criado com letramento racial. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a viver as consequências do racismo, as violências do racismo que a gente tem nesse país, foi uma bomba na minha vida. Assim, eu tive depressão, eu passei por muitos momentos difíceis na vida, porque aí eu já não tinha mais aquela bolha em volta de mim. E aí eu fui
depois do Teatro Oficina, eu comecei a estudar, comecei a entender o que que era aquilo, o que que era que eu estava sentindo, o que que era que eu estava vivendo. E aí o letramento racial começou a entrar na minha vida. Só que aí eu já estava marcado, né? Como todos nós, pessoas pretas, então já doía muito. Então eu acho que o que me fez, eu acho não, eu tenho certeza que o que me fez não me sentir merecedor daquele personagem ali naquele primeiro momento foi toda essa dor que a gente carrega pela violência que a gente vive desde sempre. É, então eu tive, quando eu digo que eu fui fazer terapia, eu fui fazer justamente para tentar aliviar com essa dor e para tentar entender que aquilo que eu estava fazendo, aquele personagem que eu viria a fazer, seria justamente uma forma de lutar contra isso, de lutar contra esse racismo, de mostrar para o povo quem a gente de fato é, quem a gente de fato pode ser e lutar contra o meu mesmo, contra as minhas próprias dores, sabe? Então o Benjamin teve essa dificuldade, porque o tempo inteiro que eu estava fazendo o Benjamin, eu estava tentando mostrar para o Brasil a nossa força, mas eu estava lutando contra uma dor que era minha, que eu vivi durante todo esse... é, Ah, sei lá. Acho que é isso. Até a gente percebe a sua emoção e o tamanho desse peso, né, nas suas costas, nas costas de quem abre caminhos, né, de quem está tentando mudar a sociedade de alguma forma, porque você em várias entrevistas já falou, né, que não foi criado ali se entendendo como um homem negro, acabou de falar aqui com a gente também, mas aí você vê a responsabilidade nas suas costas de começar a mudar caminhos diferentes dos nossos antepassados, né, porque a gente tem sim trajetórias de dor, mas as nossas talvez já não sejam, né, a gente pode até contar casos, coisas que a gente passou, como essas responsabilidades que você falou que vem nas suas costas, o que a gente também compartilha aqui Sim. com a nossa audiência, né, Larissa? Sim. Mas a gente ter esse peso de abrir esse caminho e poder contar histórias novas para as pessoas que estão aqui, diferentemente das que nossos antepassados viveram, isso é muito grandioso e também doloroso, né, Samuel? Sim, sim, o tempo inteiro, sim. Eu tive uma sorte grande, assim, eu tive um acompanhamento maravilhoso. Eu tinha pessoas como Elisa Lucinda, por exemplo, que Maravilhosa. abriu estradas imensas para que eu pudesse conseguir fazer o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. Uma pessoa com quem eu tinha altíssimas conversas e diálogos maravilhosos. E era muito bonito ver como a Elisa contava sobre todas as dores vividas e como ela fazia isso parecer leve, apesar dos pesares, sabe? Como ela fazia para parecer para mim que, apesar da dor, aquele caminho já não precisava ser tão dolorido assim. Como eu aprendi com ela que o constrangimento não deve ser meu, deve ser do outro, sabe? O constrangimento deve ser sempre do racista, não do oprimido, sabe? E eu era muito bom poder ter esse tipo de diálogo com ela, assim, era muito bom dividir aquilo com os meus colegas, era muito bom ver pessoas mais novas como o elenco jovem que olhava para mim com um olhinho do tipo, fala, eu quero te ouvir. E eu sentia, meu Deus, mas o que que eu vou falar para essa pessoa? O que que eu vou falar para esses adolescentes? É muito doido, é muito doido. E foi muito rápido. Eu tive que aprender, como tudo na vida, sempre muito rápido, tudo muito rápido e muito sozinho, sabe? Mas foi bom. Tá Eu acho que eu sendo, tô né? conseguindo. Com certeza. Tá sendo bom, eu acho que eu tô conseguindo, acho que eu tô conseguindo manter essa leveza, eu acho que eu tô conseguindo continuar, apesar de. Eu acho que todos os projetos que eu faço, eu sempre mantenho a alegria como ponto de partida, porque é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que a gente é um povo feliz, sabe? Que a gente merece ser um povo feliz, acima de tudo.
É muito legal ouvir ele falando isso, né, Samuel, também, porque isso deixa simplificado o que a gente fala quando a gente tem um lugar confortável, né? Quando a gente tem um lugar com os nossos, dizer os nossos. Às vezes é muito complexo para pessoas que não entendem, que não são dos nossos ali, né? Mas é exatamente isso, de você poder compartilhar as dores, os anseios, as dificuldades e as pessoas compartilharem das mesmas histórias. É você se sentir representado, você se sentir pertencente no lugar que você está. Hoje você já é uma referência, né, Samuel, para muita gente. Você fala sobre essa questão dos adolescentes, das crianças, né, de como você já é uma referência mesmo. Mas quais foram as suas referências? Você já citou, deu uma pincelada, mas quais foram aquelas referências suas? Quem você se espelhou para ser o ator, o grande ator que você é hoje? Olha, eu tenho pouquíssimas referências pretas. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração e nenhum orgulho. Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, e isso eu tô falando da minha infância e começo da minha adolescência, né? Eu tinha como referências de pessoas pretas os cantores, por exemplo, assim. Eu amava ver e ouvir o Luiz Melodia falando, que é um De dos uma meus ídolos elegância, né? maior até Perfeito. hoje, de uma elegância ímpar, assim. Eu sempre falo que o Emília Santiago, assim Ai, como o Milton Nascimento, são as vozes de Deus. Eu sempre falo, um dia eu amo. quero fazer alguma coisa com o Emílio Nascimento, assim, com a história dele, com as músicas dele. Eu tenho esses cantores, assim, sabe? Eu via quando eu era adolescente, que eu via o Cidade Negra começando, e eu olhava para o Tony Garrido, e eu achava o Tony Garrido bonito, e para mim era tão difícil achar um homem preto bonito, sabe? Porque eu achava que não existia. E eu conheci ele recentemente, falei isso para ele, foi tão bonito esse momento. É, mas de ator, assim, eu lembro muito de ver as coisas da Zezé, obviamente, né? Rainha de todos nós. E vivi também momentos felizes. É isso, porque também quando passa o tempo, que seus ídolos vão virando seus colegas. Um dia eu lembro que eu estava na praça de alimentação lá da Globo, e aí eu olhei, a Zezé Mota estava entrando, assim, eu fiquei olhando para ela, estava muito no meio da novela, assim, e eu falei, meu Deus, a Zezé Mota. E eu fui entrando, e eu fui olhando para ela, acompanhando ela com o olho, e eu falei, meu Deus, acho que ela tá vindo para cá. Meu Deus, acho que ela tá se aproximando, meu Deus, ela tá aqui. E aí ela chegou na minha mesa e falou assim, menino, meu filho, eu queria tanto te conhecer. Eu comecei a chorar e desabei, não consegui dar uma boa tarde para ela. E eu fiquei chorando, agarrado nela, assim. Eu falei, muito obrigado, muito obrigado. Eu não sei o que dizer. Ela falou assim, que isso, meu filho, obrigado você pelo que você está fazendo. Eu falei, acho que esse papel tá invertido, Zezé. Pelo amor de Deus, para de falar. E é isso, assim como foi quando eu conheci a Alcione também, eu fiz a mesma coisa. Eu sou muito chorão, todo mundo sabe disso. E eu agarrei ela e falei, só muito obrigado, foi tudo que eu consegui falar. Então eu tenho poucos desse naipe, assim, mas são muito especiais para mim, sabe? Assim como a Elisa, obviamente, que eu vinha trabalhar e hoje eu chamo de amiga. E é incrível. Não, e é muito legal te ouvir, né? Você colocando a sua emoção para fora, enquanto homem negro, né? A gente sabe que não é permitido também para os homens negros chorarem, né? Você demonstrar a sua emoção, demonstrar que você está feliz, que você está triste, né? Botar esse sentimento para fora, que é algo que você já precisa fazer com a sua profissão e trazer isso para sua vida pessoal, né? De cara, eu choro, sim, eu me emociono, sim, eu acho outro homem bonito, sim, porque, né, gente, Tony Garrido quando apareceu, pelo amor de Deus, né? Quem não achava esse homem bonito? E o mesmo eu falei de você aqui, ó, Juliano Dipp, nosso colega está passando ali fora, a gente está aqui, grava no estúdio da Sala Digital, que é de vidro. Então, todo mundo passa e vê você. Juliano olhou e fez assim, coraçãozinho, tipo, lindo. E quando você apareceu, eu falei, Larissa, ele tá gatíssimo, com todo respeito. E você é um homem lindo, né? E todo esse trabalho que você fez, né? Que o Benjamin abriu caminhos, também te permitiu entender que você tinha um lugar de protagonista e de beleza, né? E foi a partir de agora. Você tem 42 anos somente, mas foi ontem que
que você descobriu que você era um cara negro porque o Benjamin te ajudou com isso. Isso é muito louco. Negro não, né? Bonito. Bonito. E também, negro é bonito, pronto. Mas o negro também tem pouco tempo, assim, essa Sim, descoberta do que é de fato ser negro tem sim. muito pouco tempo, infelizmente. Mas eu sempre, toda vez que alguém fazia uma entrevista comigo e me perguntava assim, mas como é estar nesse lugar de galã? O que que é ser galã para você? Eu sempre respondi exatamente isso que você falou. Eu sempre respondi, eu falei, olha, eu acho legal, acho muito bom, quem não gosta de ser chamado de bonito, mas eu acho que tem uma coisa, um lugar muito mais potente que a gente não quer e não sabe mais lidar com aquilo, com aquele estereótipo de galã que a gente tinha lá atrás, 70, 80, 90, assim, que era aquele homem que exalava aquela masculinidade louro dos olhos verdes e que acabou sendo um exemplo de violência, Total. sabe? Acabou sendo o homem que mata as mulheres, por exemplo. Então, para mim, toda vez que alguém me perguntava, eu sempre dizia: para mim, ser galã é você ser um homem que está em tratamento das suas emoções. Então, qualquer um pode ser. É só estar em tratamento das suas emoções. Eu não estou dizendo que você vai aprender a lidar com as suas emoções de hoje para amanhã, mas se você estiver em tratamento você já é um galã. Isso é lindo Que de lindo. ver. Isso é lindo de ver um homem que não tem medo das suas próprias emoções, não tem medo da emoção do outro, não tem medo, eh, eh, não tem medo de achar outro homem bonito, por exemplo. Sabe? Quando você está aprendendo a ser seguro de si, isso para mim é ser galã. Sabe, eu acho que eu tô nesse caminho, assim, acho que eu tô aprendendo a estar seguro de mim, acho que eu tô aprendendo a lidar com as minhas emoções. Que lindo. E eu espero que muita gente esteja aprendendo isso comigo também. Isso é uma revolução, né? Isso que você diz. Você acha que isso também Isso é uma revolução. transparece? É uma revolução. Isso também transparece hoje na teledramaturgia? Você acha que a teledramaturgia está vendo como você está vendo de quem é esse galã e quem que a gente vai colocar? Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente está nesse caminho sim, tanto que se você vê os perfis dos homens galãs de hoje, eles são completamente diferentes, Verdade. né? É, a gente tem muitos galãs assumidamente gays, por exemplo, coisa que Uhum. não existia, Sim. entendeu? Então isso já acho uma diferença, assim, uma evolução para nossa sociedade. E assim, eu tenho buscado muito isso, assim. Eu fiz o Benjamin, eu tentei pelo menos fazer um Benjamin um homem extremamente sensível, assim como eu estou fazendo com o Daniel em Mania de Você. É um cara que está sofrendo pela mulher, pela pessoa que ele ama. E em muitas cenas eu via lá e todo mundo falava assim: ai, não, vamos fazer ele assim assado. Eu falei: não, não, vamos fazer ele sofrer, cara. Todo mundo sofre. Deixa ele chorar. A gente sofre por amor, a gente sofre quando a gente ama. Pô, amor é isso. Então, eu tenho buscado esses caminhos, assim, sabe? Eu não tenho nenhum medo de chorar, eu não tenho nenhum medo de. Eu não tenho nenhum propósito de esconder os meus sentimentos quando eu estou em público. E eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, assim, e tomara que muita gente esteja se inspirando nisso, nessas personas. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem noção do impacto que uma novela causa na sociedade, Exatamente. né? Então você trazer isso, trazer um galã que é esse Exatamente. homem mais desconstruído, um homem que realmente traz não só aquele estereótipo do que você já trouxe, né, Samuel, de que era antigamente, mas realmente um homem sensível, um homem com cuidados, com, sabe, o mínimo de sensibilidade mesmo com ele e com os outros, isso vai mudando também a sociedade, porque as pessoas se inspiram em novelas. Uhum. Não é à toa, né? A cada novela que passa, a pessoa, ela vai na onda da novela, Ela dita a né? tendência, A né? Eu tendência, acho que é um dos maiores exatamente. produtos culturais que o Brasil Exato. tem. Exatamente, eu acho que tem uma coisa que é muito bonito, assim, que assim, vai na fé atingir um público, por exemplo,
é, de 0 a 100, né? De Eu era 0 a atacado na 10, rua pelas te dou nota crianças e eu... 100, que era a trilha da novela, Exato. inclusive. A gente é muito Perdão, eu sou noveleira, muito gente, não dá, noveleira. cara. Você não tá entendendo o quanto eu tô feliz de estar com você aqui, porque eu sou muito noveleira. Eu posso fazer um tratado com você aqui, mas continua. Desculpa que eu te cortei. Que delícia. Não, imagina. É porque, assim, eu era atacado pelas crianças nas ruas, como sou até hoje, e sou até hoje pela velha guarda, por exemplo, da Beija-Flor, quando eu tô lá na quadra, elas são minhas protetoras, elas ficam me agarrando, tirando foto comigo o tempo todo. Na rua, as senhoras, porque eu acho que tinha isso. O Benjamin era o sonho daquelas senhoras que não tiveram esse homem na sua fase de início de maternidade, né? O Benjamin era o sonho não realizado dessas mulheres. E era o sonho ou realizado ou não realizado daquelas crianças, daquele pai presente, aquele pai com desejo de estar ali, aquele pai sendo pai de verdade, Sim. né? Com todos os sentidos que essa palavra possa ter. E isso era nítido na rua. As mulheres todas, os homens se sentem representados. Hoje, o que mais acontece quando eu estou na rua, às vezes com os homens, os quarentões, cinquentões, eles me param na rua e falam assim: e o advogado? Pô, minha mulher é apaixonada por você. Eu falo, e você não, né? Aí eu falei, Maravilhoso. tá com medo de dizer, homem? Pode dizer assim, você é gato, eu queria ser você, eu queria Maravilhoso. fazer pela minha mulher o que você fez pela Sol. Fala pra mim. Aí você fala, tá bom, eu quero mesmo, vamos fazer uma foto. Mas é isso, não precisa ter medo não, pô. Então, eu acho que isso é muito bonito de ver o resultado disso, sabe? A gente vai vendo essa transformação Que é social. Eu isso, né? falava outro dia aqui na redação que a gente é do tempo, né? Que você queria elogiar um homem, você falava que ele era pintoso. Pelo menos no Rio de Janeiro se falava assim, tipo, que palavra feia, né? Ridícula, cara. Fala logo que o cara é bonito. E não se falava, né? Você tinha um medo de falar que o cara é bonito, né? Mas a gente está falando aqui de novela, que é um produto cultural, né? Um dos maiores do Brasil. Outro dia também a gente conversava que a gente não tem mais aquela, assim, nem o grito de gol mais é um só, né? Porque alguém está na TV aberta, o gol saiu primeiro, aí a pessoa que está no streaming, o gol sai depois. Isso não está mais com uma unidade, né? E produtos culturais também, assim, eu chegava da escola, via Chaves de uniforme almoçando, assim como outras pessoas da mesma faixa etária. Você não tem mais isso, né? A criança, uma está vendo a Peppa, o outro está vendo, sei lá o que tem, né? Porque eu não cheguei na fase dos desenhos ainda com meu filho. Então, cada um está vendo uma coisa, né? Eu chegava na escola no dia seguinte, todo mundo falava, você viu, sai de baixo e tal. Você não tem mais tantos produtos que unem as pessoas, né? Que você comenta a respeito. A novela é um deles, né? Por mais que hoje tenha mudado a forma de assistir novela, não somente com a televisão aberta, você pode ver no streaming, pode ver depois. É o peso desse produto, né, Samuel? Como a gente falava aqui, de que ele ainda, repetindo o que a Larissa trouxe aqui, dita moda, né? Faz com que as pessoas pensem no que ela vai vestir, no corte de cabelo igual. Eu já liguei para a Globo para perguntar qual era o vestido da Thaís Araújo na minha época de faculdade. Sabe? E isso é até hoje, né, Cor de Samuel? esmalte, lembra aquele Exatamente. azul de umas meninas também? Exatamente. Gente, isso é muito forte. É uma das poucas coisas Olha, que unem o Brasil ainda, né? O mundo também. exato. É muito doido, porque assim, eu quando comecei a fazer Vai na Fé, eu não tenho real dimensão disso, né? Ainda. Por mais noveleiro que eu sempre tenha sido. E um dia, a Renata Correia, que era uma das autoras de Vai na Fé, minha amiga, a Renata falou, amigo, eu vou traduzir em números para ficar mais fácil. Isso, eu sempre dou essa explicação, porque aí o público entende a real situação da coisa. Por exemplo, eu tenho 17 séries no meu currículo, né? E dentre essas séries, eu estou falando aí de 3%, que é uma das mais vistas do mundo. Eu estou falando de Cidade Invisível, que ficou em primeiro lugar na Netflix em 170 países. Eu estou falando de várias séries daqui, da Globoplay, que bombou no Brasil inteiro e que continuam em cartaz, né, nos seus streams. Apenas uma novela tem em base aí 179 capítulos, blá blá blá. Um capítulo de novela, quando tem uma audiência baixa, ele tem público maior do que o que
já juntando as minhas 17 séries. Olha que loucura. A força da TV aberta, né? É muito maluco. É. É muito maluco, porque assim, eu fiz essas 17 séries pro mundo, né? E a novela é no Brasil. A gente está falando da audiência do capítulo do que está no ar, sabe assim? Então é só para aquele momento ali. Quando a audiência é baixa, ela supera as 17 séries que eu já fiz na vida, assim, juntando todo o público do mundo. Então é de uma força, quando você olha assim, você fala, meu Deus. Quando você vê um capítulo e acaba o capítulo, você fala, 170 milhões de pessoas me viram. Que Não loucura. tem como um negócio desse não ter uma força estrondosa num país. Não tem. A gente é de um país de estrutura continental e aquele país inteiro estava ali vendo aquele produto, sabe? É muito maluco isso. É muito maluco você pensar nisso, você não poder andar em lugares que você fala, não, peraí, aqui eu vou descansar, aqui não tem ninguém. De repente alguém fala assim, meu Deus, brigadeirão! Aí você fala, como assim? Isso porque você não É faz muito muito para maluco. ficar tão escondido, né? Que você tá sempre nos shows, tá sempre nos lugares. É. Samuel Nem anda, tenta. se É. diverte. Não faço, não faço, não faço, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa que é assim, isso eu levo muita bronca da minha equipe, tá? O tempo inteiro. Mas eu sempre falo, eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu só cheguei aqui por causa do povo, porque eu vim do povo. Então, eu não posso não estar lá. Eu não posso não estar no meio do povo, sabe assim? Uhum. Eu não posso deixar de andar onde eu quero, onde eu sou feliz. Que é ali mesmo, no meio do povo mesmo, sabe? Assim, às vezes eu tô lá na Beija-Flor, por exemplo, e as pessoas falam assim: ah, não, você não quer subir? Eu falo, eu até quero subir pro camarote, sim, porque eu quero tomar uma cerveja, eu quero ficar quietinho um pouquinho, eu quero ficar sentadinho, que eu tô com a idade, né, um pouco já avançada, mas eu quero ficar lá no povo, eu quero sambar lá no meio do povo, eu quero isto, sabe? É, camarote para conhecer, né? Às vezes você É, nunca foi, exato. quer ir lá ver qual é, mas vai, pula, vai pra galera de novo. Exato. Maravilhoso. E Samuel que está em todos os lugares, inclusive nos palcos também, né? Tem um monólogo seu. E vocês quem são? Tem uma responsabilidade também bastante forte, né, Samuel, esse monólogo, porque você trata, claro, sobre questões sociais e também muito forte sobre o racismo, né? Exato, exato, tem. E vocês quem são? A peça, eu costumo dizer que é a peça da minha vida, assim. É uma peça que nasceu do nada, do mais absoluto nada, se é que eu posso dizer isso. E mudou minha vida, assim, mudou minha história, porque foi um texto que caiu nas minhas mãos. Eu pedi uma poesia para o Jonathan Raimundo, que é o Ele é meu autor, maravilhoso, e ele né? falou: Não, quero fazer outra coisa. É maravilhoso. Quero fazer outra coisa, falar de outra coisa. Falei, não, não, não. Ele falou, não, eu não vou ter tempo de decorar, eu quero uma poesia, aquela poesia sua que eu já meio tenho decorado. Ele falou, não, peraí. Ele desligou o telefone, 3 horas depois ele me manda um vômito, assim, um texto de 11 páginas. Eu li aquilo e falei, que é isso, cara? Que violência é essa? Aí ele me ligou, e aí, gostou? Eu falei, "Pai, o que você achou?" Eu falei, eu acho que você é um grandíssimo pi, né? Porque, pô, agora eu não tenho como não fazer esse texto, porque agora eu vou ter que montar isso. E aí montei, dirigi, porque a gente estava em plena pandemia, não tinha como chamar ninguém para dirigir, e dirigi a peça assim de frente para o espelho mesmo. Eu criei a peça toda de frente para o espelho. E mudou minha vida, porque eu muito com aquele texto, assim, eu aprendi muito com aquela história. E eu falei, eu preciso gritar isso pro mundo, assim, porque eu demorei tanto tempo para entender tudo isso que está escrito aqui, que eu preciso levar isso pro máximo de pessoas que eu conseguir. E aí fiquei bastante tempo em cartaz e agora eu tô aí em turnê com ela. Tive que dar uma parada por causa da novela, daqui a pouco eu volto com ela de novo, mas
não tenho pretensão nenhuma de parar com esse espetáculo, não. Vamos ver como que eu vou conciliar É, o tanto de exatamente. coisas que eu vou É fazer. isso que a gente pensa, né? Porque ele Com grava, quantos shows ele tá... que ele vai, com as Exato. novelas que ele faz. Ele é assim, onipresente, né? Exatamente. Samuel está em todos os lugares, inclusive aqui com a gente, com o Presoteca, gente, eu achei Exatamente. maravilhoso isso. Como é que esse homem arranjou Super um tempinho na agenda disponível, dele. né, para falar com a gente. Foi Exato. maravilhoso, Samuel. É porque o palco... Isso. Pode falar, desculpa, querido. Não, eu ia dizer que é isso, assim, mas é difícil, mas eu tô tentando conseguir manter a sequência de fazer, assim, uma novela e voltar para os palcos. Fazer uma outra novela e voltar para os palcos. Porque se eu ficar muito tempo sem pisar no palco, minha cabeça começa a pifar, sabe? Então, acho que para manter a sanidade, a saúde mental, assim, eu preciso sempre voltar para os palcos assim toda hora. Assim, novela, palco, novela, palco, novela, palco. E fora os projetos paralelos, né? É porque o palco é a sua raiz, né? A raiz da maioria dos atores é aquilo que você falou. A novela é a cerejinha do bolo, né? Do que, digamos assim, coroar a sua carreira de tantos anos, né? De tantos perrengues, tantos percalços. Pô, ser artista no Brasil é... Né, o palavrão eu não posso falar aqui, mas né, é osso, Suado, sabe? É suado. osso você conseguir. São poucos na sua profissão que estão aí ralando há tanto tempo e conseguem um papel grande em novela, conseguem um protagonismo e se perpetuar, né? Conseguindo trabalhos. É uma profissão bastante dura, né? A gente esteve aqui com o Sidney Santiago Kwanza, um grande amigo, pessoa querida demais, que faz um trabalho no teatro há muito tempo, né? Tem a companhia de teatro dele, o cara ralando pra caramba ali. Tá na novela também, inclusive fez o Hans Garrits com vocês, né? Com você. Enfim, é um cara super querido que contou muito sobre essas dificuldades, né? Queria que você falasse um pouco também, né, da presença de atores, né, negros como você, como o Sidney, no teatro, que é a raiz de todos os atores, né? É o palco. E ter essa dificuldade de se perpetuar nos palcos, né? E também contar as próprias histórias, né, Samuel? Porque o teatro é uma arte ainda muito elitizada no Brasil, né? Um desafio para vocês também torná-la mais acessível. Porque de onde a gente vem, é difícil encontrar uma peça de teatro, é difícil que a gente consiga chegar até o teatro. Por exemplo, se eu sair de Oswaldo Cruz para ir para o teatro mais legal próximo com a peça boa, é R$ 70 cada pessoa. Fora o transporte, não é uma coisa tão acessível, né? Exatamente, exatamente. A nossa luta é justamente essa, assim. A gente conseguir fazer com que as empresas entendam isso, sabe? O poder público. Poder público a gente está tentando ensinar, mas fazer com que as empresas entendam isso, que assim, os papéis andam muito invertidos no momento de hoje, no momento atual, assim. Você, porque o pensamento correto deveria ser a gente cria uma companhia, a gente cria uns produtos de teatro, blá, 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 a gente apresenta nas empresas, as empresas ajudam a gente a chegar num lugar de maior visibilidade, num lugar de maior acesso ao público, e aquilo vai trazer a fama para aquelas pessoas e vai trazer o retorno para aquela empresa. Isso deveria ser o entendido, mas não, aí eles estão invertendo, querendo que as pessoas fiquem famosas primeiro, para depois eles Que aplicarem o dinheiro loucura, em né? cima das pessoas que já são famosas. É muito. A gente tem uma cultura, né, no Brasil, a gente brasileiro, a gente tem uma potência muito grande de inverter as coisas, assim, de inverter o sentido das coisas. Eu acho que. E aí a minha luta, já que é essa a situação que a gente vive, a minha luta tem sido justamente essa. Já que eu alcancei esse lugar que eu estou hoje, é fazer com que essas empresas entendam a importância de, 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 de patrocinarem eventos com menos pessoas famosas ou patrocinarem projetos importantes para aquela sociedade, assim, sabe? É tão bom chegar num lugar e poder fazer um teatro a preço popular, um teatro mais barato que o cinema que seja, sabe? Porque se eu tenho um dinheirinho suado ali, como já foi o meu caso, um dinheirinho suado no fim do mês para ir a um evento só, eu não vou no teatro. As pessoas não vão no teatro. As pessoas não vão. Elas vão no show, elas vão no churrasco, elas vão, sabe? Elas vão tomar cerveja num boteco, não vão escolher ir no teatro. Então a gente
precisa ensinar, fomentar o público a entender a importância do teatro. E aquilo tem que vir de pessoas que possam fomentar, sabe? Tem que vir de pessoas que possam chegar lá e dizer, olha, disso, isso você precisa, isso aqui é legal. E não, sei lá, não sei se eu fui muito prolixo Não, com foi o meu super pensamento. didático. Sabe? Então, assim, mas eu tento o tempo inteiro bater na porta das empresas e dizer, negão, você tá ao contrário, o pensamento é ao contrário, vamos virar isso de cabeça para baixo. Vamos virar isso de cabeça para baixo, vamos fomentar as pessoas, aquele teatro, tá? Os Crespos, por exemplo, que é a companhia Do Sidney, do né? Sidney, é uma companhia que faz trabalhos importantíssimos para a sociedade como um todo. Cadê as empresas fomentando esse grupo para que esse público possa fazer apresentação de graça para quem precisa ouvir aquilo, para quem precisa ver aquilo, sabe? É tão necessário isso e a gente precisa tanto que isso. Ai, que isso, mas é uma luta. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E é interessante a gente falando sobre essa questão de ser muito elitizado, né? E de muitas pessoas não se verem também no teatro, nas peças, Sim. né? E teve recentemente, inclusive, acho que está em cartaz talvez no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo estava a Partilha, que trouxe Verdade, bem protagonistas lembrado. negras. Eram 5 protagonistas negras, inclusive Iléa Ferraz, Adriana Lessa, Letícia Soares, Flávia dos Prazeres. E ali é a mesma história que a gente já conhece, né? Aquele enredo, que já é uma história bastante conhecida, uma peça que está aí fazendo sucesso há 30 anos, mas dessa vez trazendo protagonistas negras. Mas aí muda, porque eu conversando com muda elas, o muda público. tudo, porque muda o público e também muda a forma de contar aquela história, as vivências, né? Não é exatamente, é aquilo que a gente fala, né, dos nossos. É diferente, as relações ali, as irmãs, como briga, como fala, né, como se comporta. É diferente, a gente também se enxergar nesses lugares. Então, é bastante interessante isso também. É importantíssimo, né, Cíntia? Totalmente, né, Samuel? É importantíssimo, importantíssimo, porque a gente é isso, né? Quando a gente viveu um momento aí que a gente estava só cumprindo cotas, a gente estava fazendo personagens que não falavam exatamente da gente, da nossa história como um todo. Era sempre a gente estava ali, mas estava contando uma história completamente embranquecida, assim. Não tinha a nossa maneira de falar, as nossas dores, os nossos sentimentos, que são diferentes, graças a Deus. Somos pessoas diferentes, como todo mundo é. Mas não era representado de fato, sabe? E aí, por isso que eu acho que, de novo, mais uma vez, novamente, eu falo de Vai na Fé, porque Vai na Fé trouxe esse lugar. A gente viu as pessoas contando, as pessoas pretas contando as suas histórias, da sua forma, sabe? Sem eliminar nenhuma história de outras pessoas. Tava ali, a história de todo mundo tava ali. Samuel, eu queria a sua opinião sobre uma questão que me vem à cabeça. A gente fez uma das últimas entrevistas da dona Léa Garcia, ela conversou aqui com a gente no Pretoteca, né? Enfim, com uma lucidez maravilhosa, estava aqui com a gente ali nos seus 90 anos, cheia de planos, né? E a gente falava sobre a mudança, né, da presença dos atores negros, ela que viveu o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, aquela questão toda, e ver hoje, né, viu você no ar, viu você interpretando o Benjamin. E na época que a gente conversou, estava a novela com Diogo Almeida no ar, era a novela das 6. Me fugiu o Amor nome da... Perfeito. Amor Perfeito, obrigada, era a novela das 6. E aí ela fez uma crítica que eu queria saber a sua opinião. Que nessa época, a novela se passava na década de 30, 40, não tinham pessoas com cabelo crespo, que faltava ali um estudo ali do pessoal do figurino, né, das pesquisas no geral. Eu a entendi, não discordo, mas ao mesmo tempo eu entendo também que o entretenimento, a novela tem esse papel de mostrar para as pessoas em 2023, 24, 25, né, que era a época da novela, que as pessoas pretas podem, né, ter os seus cabelos nos tempos de hoje, né? Assim como o Garota do Momento tem feito, tem mostrado essa questão. Queria que você me dissesse como é que você enxerga, né? As novelas se passam na época, né, em 30, 40, 50, onde as pessoas não tinham essa coisa com o cabelo crespo, que elas tragam essa discussão para 2025. Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho isso
Eu acho assim, eu acho que o fato da gente levantar todas essas questões, para mim já é um ganho, sabe? Eu fico pensando que, assim, há 10 anos, talvez você nem pudesse me fazer essa pergunta. Então, isso para Uhum, mim já é um ganho absoluto, assim. Eu concordo com você. Eu acho que quando você poder ter a liberdade, mesmo fazendo uma coisa de época, você poder ter uma liberdade de mudar determinadas coisas para que aquela discussão possa ser levantada, eu acho válido. uhum. Eu acho válido. Eu cito como exemplo a própria, de novo, a própria garota do momento, Uhum. que assim, é, muitas das discussões que estão sendo levantadas em Garota do Momento, com certeza absoluta, não era possível na época em que a novela se passa. Sim. Mas a gente está em 2025 e a gente está falando de uma obra fictícia. Então, assim, eu acho bom a gente, mesmo fazendo uma obra de época, a gente poder levantar assuntos que são atuais, desde que não violente aquela história ou aquelas personas, eu acho válido. Eu gosto, assim, sabe? Porque eu acho que trazer à tona discussões que a gente nunca, que a gente nunca discutiu, Uhum. para mim, é válido em qualquer sentido, sabe assim? É o papel da arte também, né? É esse o papel da arte, porque ela imita a vida, mas muitas vezes a vida também imita a arte. Que tá aí o que a gente falou sobre a representatividade das novelas. Então eu acho que essa função, para mim, é o mais importante de tudo, assim, sabe? Tem muita coisa pior para a gente se preocupar. Uhum. Sabe, quando você faz umas coisas quando a gente faz alguma coisa assim na arte que violenta um povo, que violenta uma tradição, que violenta determinados corpos, isso eu acho que tem que ser banido. É. Exatamente. Mas quando você traz à tona discussões que vão engrandecer nós como sociedade, eu acho que tá valendo. Então, assim, tudo bem, não tinha cabelo daquele jeito naquela época, mas a gente estava falando de um médico bonito, preto, com um cabelo imenso, Uhum. Black Power, sabe? Que uma branca se apaixona e que eles vivem um grande amor. Eu acho válido, super válido, assim. Sensacional. É, isso só lembra rapidamente essas discussões recentes, né? Ah, não pode ter a pequena sereia É, porque preta. não Ah, existe. porque não existe. Mas Mas, nem gente, não existe existe nem sereia, né? Vamos lá. Não, Nem e quando Papai faz... Noel. Exato. E filmes, né, de época, que vai É, mostrar. Tá falando um filme mostrando a França ali, sei lá, a Revolução Francesa. Todo sim. mundo falando inglês, né? Já começa Já aí. começa A errado. gente trazendo novela da Itália há muito tempo, Terra Nostra, todo mundo falando em É, português, era pra ser... Então, gente, desculpa, não dá pra ser fidedigno em tudo, e principalmente nessas questões agora que é importante que a gente traga, né? Não tem outra. exatamente. Agora, Samuel, eu preciso saber de uma coisa. A gente também mudou um pouco, né? Os finais das novelas, né? Tudo era super bonito, final princesa, todo mundo acabando feliz, o vilão preso. E até hoje a gente tem umas mudanças que, tipo assim, gente, não dá pra ser feliz sempre, o final vai acabar diferente. Eu quero saber se Daniel vai ficar com Michelle. É o papel Daniel, é o papel de Samuel em Mania de Você. Michelle é a Alanis Gillen que faz ali o par dele. E aí voltou o ex de Michelle. Pô, tá me agoniando essa história. A noveleira de plantão. Meu Deus, olha, você merece um prêmio. Ela fez uma volta linda e maravilhosa, um contexto incrível para chegar no final e dizer, me dá um spoiler. Exatamente. Ela quer É só o que informação eu em primeira quero. mão aqui. Será? Olha, eu vou te dizer que assim, a gente está recebendo os capítulos muito perto das gravações, né? E eu definitivamente ainda não sei, de fato, qual vai ser o final desse trio aí. É. Eu tô torcendo muito para que ela fique com o Daniel, cara. Pô, foi um Eu acho casal que ele ali massa, merece, acho vai. que É.
Foi, a construção foi bonita, Foi. foi aos poucos, foi respeitosa. Não que ela não tenha tido uma história bonita com o Cristiano. Sim, claro. Qualquer final ali, qualquer um com quem ela terminar, eu acho que vai ser sofrimento pro outro. Uhum. Como todo mundo, a gente sofre. Uma vida gente. real, Falei no né? começo, amor é isso. É. A gente sofre na vida real. Pois é. Eu, se eu não me engano, eu já gravei uma cena falando isso, inclusive, pra ela. Falando, Olha lá. falando assim, fica comigo, ele vai sofrer, mas tá tudo certo, vai passar. Sensacional, olha, que cara legal, né? Nossa, Tipo, eu quero que ser sua papo amiga, gostoso. tomar uma cerveja quando eu puder Queremos. beber pra valer, pós-amamento. Por favor. E no show do Baiana System, que eu já sei que ele gosta, já vi ele lá Opa. na plateia. Amo, 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 amo. Obrigada, Samuel de Assis, grande ator da nova geração, abriu um espacinho aí na agenda para conversar com a gente nesse papo tão gostoso, né, Larissa? Nossa, foi maravilhoso. A gente te agradece muito por ter participado com a gente e todo o sucesso do mundo. A gente vai seguir te acompanhando Todo sucesso. nas novelas, claro. 2 noveleiras aqui, a gente não vai deixar de te acompanhar nunca. Obrigada demais. Eba, muito obrigado. Muito obrigado, o papo foi lindo, incrível, parabéns. Beijo, Cíntia, beijo, Larissa, ó. Um cheiro em vocês e cheiro pra todo mundo que tá assistindo. aí. Obrigada. Tem que mandar beijo para Obrigada. nossas A gente mães. se Manda encontra. beijo para dona Ângela, vai, que ela vai ficar feliz. Dona Ângela, um cheiro, eu nunca gosto da senhora, meu amor. Ih, vai ficar toda boba. Ah, meu Deus. Um beijo, Samuel. Até a próxima, Obrigada. viu? Obrigada demais, viu? Tchau, gente. Até já. Tchau, tchau. A gente agradece também a produção Isso. deste podcast, desse episódio de hoje, da Beatriz Mirelli e também a edição de Maria Cecília Dallau. E agradecemos também a você que acompanhou até aqui esse papo delícia que a gente teve com isso. Samuel de Assis. Foi maravilhoso. Obrigada pela sua audiência mais uma vez em todas as plataformas de streaming, também por vídeo aqui na página do YouTube da Rádio Band News FM e, claro, no dial da Band News FM. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo Pretoteca e eu vou entrar de férias, hein? A Larissa segura aqui, essa nave aqui pra gente, né? Cuidando da casinha, hein? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.